aqui é Anime do canal KMG Animes e estou aqui para falar de anime mais uma vez. E o anime que retorna aqui pro canal é Mugen no Junin, o melhor Blade, a lâmina imortal, que por sinal eu achava que realmente não iria ter, no caso, mais um episódio essa semana por conta de 2 episódios lançados, assim como foi com o Vinland Saga, que ele lançou vários episódios e aí ficou sem episódios de lançar. Mas não, aconteceu de sim lançar o 3º episódio. Por conta disso eu vou falar dos 2 episódios que lançaram, pra gente já ficar a par de tudo que tá acontecendo. Sem falar também que eu tenho algumas considerações a se falar sobre este anime em si. Mas antes de comentar, peça aquele like para você estar ajudando o vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. No caso, pessoal, falando do 2º episódio, a gente vê ali a trajetória dos dois mais uma vez. O Manji e, no caso, a garotinha que quer se vingar por conta da sua família que foi morta na sacanagem pelo clã Itto-ryu. E o que acontece é que a gente acaba vendo que ela leva o protagonista até um local onde teria o seu sensei, né, o mestre dela, o cara que ensinou um pouco a ela sobre algumas artes. Ele também é um pintor, mas em sua juventude ele foi um grande guerreiro, né, no caso um grande espadachim. Lutou muito e no caso agora está aposentado, porém meio que perdido nas ideias. E a gente vê ali a relação dos três, né? Um bom tempo eles conversando. E durante todo esse tempo, eu acho que mais que a metade do episódio é tomada só deles conversando em tentar entrar num acordo. Até mesmo a gente vê que existe um espião que está vendo eles ali. E o que acontece é que a gente acaba vendo que durante todo esse momento, o cara que seria o sensei ali, tem uma hora até mesmo que ele fala com o Manji e tenta mesmo orientar, no caso, eles a não ir atrás, no caso, dessa vingança, porque não vale a pena. Sem falar também que ele não entraria nesse jogo porque ele não tem motivos para poder ir, no caso, matar alguém e deixar sua aposentadoria. E é legal que tem uma parte que, no caso, o espião ele chega a atacar os personagens. Até mesmo o próprio mestre ele tá vendo formas de pintar como ele pode fazer para melhorar a cor dos quadros e tal. E aí o que acontece é que o espião ele chega a atacar a protagonista. E aí é nesse momento que a gente começa a ver a treta rolando e é muita luta. E no caso a gente vê Manji salvando a garota e aí começa a luta de espada para tudo que é lado. O engraçado de tudo isso é que a gente acaba vendo que o mestre lá começa a pensar como fazer e o que ele vai fazer para poder conseguir, no caso, a cor perfeita. E mano, é uma luta muito absurda, velho. Tá tendo gritaria, gente sendo cortada, cabeça voando, braço voando, tá tudo gritado e o cara lá concentrado. Mano, o que será que eu faço? Como assim? Vou fazer aqui? Vou pintar como? É muito engraçado isso, chega a ser cômico mesmo. Mas no fim o que acontece é que a gente acaba vendo que o protagonista chega a dar um golpe que faz com que espirre bastante sangue dentro do quarto do mestre ali. E aí quando isso acontece ele fica bastante empolgado, né? Porque literalmente é a cor que ele precisava, é o vermelho básico do sangue. E o mais legal de tudo é que a gente vê que o careca chega lá e chega a pisar e chega a ser cômico também, né? Ele gritando de raiva porque o cara estragou a obra de arte que ele tinha feito. No fim, meio que o cara autoriza, meio que ele dá um apoio a ela, a tudo que ela tá fazendo, depois de todo aquele ocorrido, né? Porque ele conseguiu chegar no ápice dele, mais ou menos isso. Até esse ponto eu devo falar uma coisa a você. O protagonista ele não é tão forte, pelo contrário, na verdade ele é até bem fraco. Por mais que exista aquela coisa de não, porque ele matou 100 pessoas e não sei o que lá e tal. Ele não é muito forte, essas 100 pessoas podem não ter sido tão forte assim, tendo em vista que ele apanha muito toda vez que ele está lutando. E ele é extremamente dependente da habilidade dele de ser imortal. Porque quase todas as vezes ele morre para poder vencer depois. Isso aí estraga um pouco o personagem principal. Não sei se as camadas que são apresentadas na obra em si e não no anime, no caso, possam salvar o personagem em si, mas ele é muito genérico, velho. Ele simplesmente luta, não deu pra ganhar, ele se ferra, ele chega quase a morrer e aí volta e ganha. Isso já aconteceu em vários outros animes, então ele ficou meio genérico, ficou meio, sei lá, sem graça pra mim. Mas isso é no quesito de luta mesmo. E nesse mesmo episódio a gente viu umas coisas interessantes, né? No caso, um cara que ele, no caso, pegou a espada da garota. A garota tentou até comprar, né? Ele já viu que era a espada do pai.
tentou falar com ele, mas não deu muito certo, né? E aí a gente vê que o embate começa e o protagonista, com pena da garota, né? Porque ela não conseguiu pegar a espada do seu pai, vai atrás do cara para lutar e tentar recuperar aquela espada. E é justamente isso que eu falo, né? A luta rola novamente, ela é boa, ela não tem nem cenas fluidas. Uma coisa que eu percebi é que, por mais que eu tenha sido enganado pelo início, eu achava que ia ter bem cenas fluidas por causa dos cortes que estavam bem legais. O anime optou em não fazer cenas fluidas, manter a qualidade de animação e se usar o estático, e não ficou ruim. Eu acho muito legal, eu prefiro que não tenha cena fluida, pra mim não faz falta. Se eles fizeram uma coisa legal, emocionante quando tiver rolando na luta, e estático, ainda assim funciona, não é ruim. E o que acontece é que a gente vê a luta dos dois e acontece aquilo, né? Ele vai lutando ali, o cara é mais inteligente, leva ele para uma areia movediça e o cara quase morre. E é justamente aí que o cara vai e consegue ferrar o inimigo, porque ele chega de fininho e enfia a espada no inimigo. E quando isso rola, ele acaba fazendo com que o inimigo deixe a espada e vá-se embora, porque não quer lutar com alguém que possa ser ali um inimigo formidável para ele. Tem visto que o cara nunca morre. Ninguém sabe como matá-lo. Mas é aquela coisa, né? Mais uma batalha que foi vencida da mesma forma, igual. Não mudou nada. Isso é triste, cara, porque realmente fica uma coisa meio viciosa, ciclo vicioso, tá ligado? E o que acontece é que a gente acaba vendo que ele consegue a espada, entrega pra garota e aí a gente passa pro próximo episódio. No próximo episódio é que é bem mais interessante, muito mais mesmo. E por sinal a gente tá tendo aí escolhas de capítulos específicos para se adaptar. Eles não estão adaptando tudo à risca. Por quê? Porque a obra é gigantesca e também, se eles quiserem fazer a obra pelo menos para chegar um pouco perto aí da metade ou algo do tipo, eles vão ter que pular mesmo. Até porque cada dia é um dia diferente da aventura deles, então não precisa ter tudo colocado certinho, eles podem cortar algumas coisas. E espero que não cortem tanto, né? Pelo menos eu vi que eles cortaram um ou dois capítulos entre um ou outro. Mas nesse novo capítulo, o capítulo 3, a gente vê a história de uma mulher. Mulher essa que, no caso, sofreu muito, cresceu, virou prostituta, até um ponto de chegar a ser uma geisha. E quando isso acontece, ela acabou se encontrando com o líder do grupo lá criminoso. E por se encontrar com ele meio que fazer a cabeça dela, dizer que ama ela e tal, ele acabou fazendo com que ela virasse uma espadachim contratada por ele mesmo para poder lutar contra o Manji. E aí ela vai atrás dele. E isso acontece durante o episódio e até mesmo a gente vê que ela se disfarça, né, de uma prostituta, de alguém que vai vender o corpo ali, até mesmo se chega no Manji. E é engraçado porque causa ciúmes na protagonista. E aí a gente vê que ele faz de tudo para proteger ela, né, não quer realmente mostrar que é, no caso, um perigo que está acontecendo ali, nada além de prostituição só tá rolando. Então pra ela fica uma relação de ciúme com eles, enquanto com ele tá ali aquela relação de proteger aquela pessoa importante para ele. É muito legal isso, eu gosto disso, principalmente do que rola nesse episódio, que é, no caso, a história em si. A história da personagem é muito triste, tudo nesse anime é muito triste, é muito dramático, é muito tenso. Mas no fim tudo se trata de uma pessoa usando outra. E o que a gente acaba vendo é que da primeira vez o próprio protagonista chega a humilhar bastante, no caso, a inimiga. A gente pensa até mesmo que as coisas mudaram. Mas no fim, velho, mano, a mulher bate muito, velho. O que acontece é que tem um momento que ela se encontra novamente com o protagonista e a gente vê que se separa tanto a garota dele. E aí quando isso acontece, a gente vê que a treta fica bem pesada. Enquanto a garota tá ouvindo lá a galera falando um monte de bosta, falando sobre que o homem ele gosta de pensar com a cabeça de baixo, e aí ela começa até mesmo a vomitar de tão enjoada que ela tava ali no momento, a gente vê que a luta realmente rola e é bem pesada. Mano, a gente vê que o protagonista ele leva uma surra tão grande, tem até mesmo seu próprio braço arrancado, velho. Ele realmente apanha. Esse episódio só resumiu para mostrar que o protagonista ele apanha, e ele apanha muito. Sem falar também que esse novo episódio, o episódio de hoje, ele teve também uma construção com relação ao que é ser espadachim, o que é ser uma prostituta, qual é o que tem mais valor entre os dois. Mas até mesmo a gente vê que no fim das contas o protagonista apanha tanto, se ferra tanto, e no caso acaba ficando caído e ferrado e pronto para morrer. Quando até mesmo ele próprio fala que poderia morrer caso ela decapitasse ele. No caso, o protagonista pode ser que tenha uma ideia diferente de tudo que a gente pensa. Provavelmente ele pode pensar que no caso não tem vontade de lutar. Eu acho que pode ser isso. Por isso que ele é tão fraco, tão ruim lutando. Mas no fim a gente acaba vendo que quem salva o protagonista é a própria garota, né? No caso a acompanhante dele. Por quê?
porque ela vê ele ali lascado, se mete na cara e aí a mulher trava. E quando ela trava, ela começa a ver ali a menina falando que prefere lutar pela sua família, brandir a espada para isso, mas que odiaria fazer alguma coisa que fosse por só fazer, sem uma motivação clara para isso. Isso começa a tocar a cabeça da inimiga ali e ela começa a pensar sobre, no caso, o que ela fazia antes e o que ela está fazendo agora. Por mais que ela tenha alguém que ame ela, entre aspas, mesmo que seja pela força dela, por ela ser habilidosa e poder matar o inimigo que o cara quer, ainda assim ela tá fazendo coisas ruins, né? Tá matando uma pessoa que não tá matando pessoas ruins. É um cara, como é que eu posso dizer, que faz bom pra sociedade ou algo do tipo, sei lá. E aí o que acontece é que a gente acaba vendo que ela desiste, porque pelo menos se ela for prostituta, ela tá dando conforto, ela tá acalmando e até mesmo ajudando. Mas se ela continuar sendo uma espadachim, ela só será uma máquina de matar, uma coisa mais terrível. E aí ela desiste da vida, desiste do cara e vai embora e acaba voltando pra zona vermelha, que no caso é aquele lugar que você sabe. Antes de terminar esse vídeo, que eu acho que não ficou tão bom, né, porque eu tive que resumir e até mesmo mostrar duas coisas aí, 2 episódios. A trilha sonora ela é muito boa, ela é histórica, ela remete a tudo que a gente tá vendo ali. Só que tem um problema, quando começa a ação, que seria uma das partes mais legais da obra em si, ela continua tocando calmamente. E isso me incomodou, porque não me empolga a luta. Parece que eu ainda estou numa hora de diálogo, mas não é diálogo, é na verdade uma luta. E isso tudo porque a música não muda, ela não fica épica, ela continua apenas tocando, ela vai só fluindo lá, no caso, os instrumentos japoneses tocando. Tenso isso aí. Eu não tô curtindo muito a obra decaiu bastante pra mim por conta disso. A direção, ela pensa tanto em criar uma obra de arte, um negócio histórico e que remetesse àquele estilo, que acaba perdendo a empolgação. Mas ainda assim é uma boa obra. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações do vídeo que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!